Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Subtítulo: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glórias a Deus. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então aqui eu tenho um título para essa mensagem, que diz o seguinte: valorizando o sacrifício da cruz. Porque nós temos aqui dois pontos que eu acho interessante, que é trazer à memória, no começo dessa leitura, o sacrifício de Jesus, que nos faz entrar na presença de Deus. E esse sacrifício da cruz nos traz um benefício muito grande, que nós não podemos deixar, que é estar congregados uns aos outros, estarmos unidos em oração, unidos em súplicas, unidos em louvores, porque o povo de Deus não foi feito para viver só, afastado, como alguém que não, eu tenho a revelação única, então eu vivo sozinho, eu e meu Deus. Nunca foi isso que Jesus passou, mas sim que nós vivemos em comunidade, para que um ajude ao outro, porque nem todo momento eu estou forte, e nem todo momento eu estou fraco, mas se eu estiver fraco sozinho, como é que eu vou me fortalecer? A Bíblia fala que é bom que dois andem juntos. Por quê? Se um cair, o outro levanta. Agora, se ele estiver sozinho e ele cair, ele vai ficar caindo. Ou seja, vamos entender o seguinte: isso nos traz à memória o plano de salvação do Senhor, o plano de salvação de Deus para conosco, toda a humanidade. E às vezes a gente tem que parar para recordar disso, porque muitas vezes nós somos ingratos, não entendemos e não valorizamos tudo o que foi feito por nós hoje, para que nós estivéssemos aqui, nesse conforto, nesse momento muito bom, adorando a Deus, com qualidade, com instrumentos, com microfone. Mas lembrar o seguinte: existiu um plano de salvação desde o começo. Assim que Adão e Eva começaram um plano de Deus para que o homem vivesse junto com o seu Criador, para que o homem tivesse intimidade total com o seu Criador, para que o homem pudesse ter as suas atividades ao longo do seu dia, como eles eram no Éden, e no final da tarde, no caminho da tarde, eles se encontrassem com o seu Deus e tivessem momentos com Ele, momentos de conversa, momentos de intimidade, momento entre você e Deus. É isso que Deus sempre quis para a nossa vida, para a minha vida, a tua vida. Esse é o plano perfeito de Deus. Deus e o homem tendo um relacionamento sem barreiras, um relacionamento que nada o atrapalha. Mas o que acontece? O próprio homem acaba tropeçando e desobedecendo a vontade de Deus, que é o que? Deus queria que o homem tivesse relacionamento com Ele, tivesse obediência, e aí o homem tropeça. Homem e mulher tropeçam no caminho da obediência, e isso faz com que aquela relação, que era uma relação perfeita entre Deus e o homem, tivesse um fim, tivesse um término, mesmo que momentaneamente. Então temos que entender o seguinte: desde o Éden, desde a expulsão de Adão e Eva, Deus sempre quis voltar a ter relacionamento conosco. Deus sempre quis isso. Às vezes a gente não, mas Deus sim. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama a criatura que Ele fez.
ti. Ele desceu, veio aqui, pegou com as suas próprias mãos e montou o barco. Ele fez cada parte do nosso corpo e soprou depois dentro de nós o seu Espírito. Ou seja, você e eu fomos feitos pela mão de Deus. Deus teve cuidado e carinho para nos fazer, porque Ele nos ama. E às vezes Deus trouxe aqui para você lembrar que você é amado por Ele, que você não é esquecido e abandonado, não. Que mesmo que os nossos, o meu pecado e o seu pecado, seja o mais sujo que for, o amor de Deus, Ele é tão profundo que Ele rompe qualquer pecado e Ele vai até você. Mas Ele quer que você se arrependa e faça o caminho da volta. O amor de Deus, Ele constrange tanto a nós, como o apóstolo Paulo fala, que faz com que a gente faça o seguinte: eu não mereço, então eu vou me dedicar por isso, por essa dádiva. E aí você vê que Deus vai fazendo um caminho, uma história que chega na gente. Essa história começa, e Ele vai, e Ele chama um homem chamado Noé. E aquele povo todo não queria saber de Deus. Era um povo maligno, um povo ruim. Era um povo que queria pecar e pecar. Acordar pecando e dormir pecando. Enquanto isso, Ele encontrou no coração de um homem naquele meio daquele povo um coração limpo, um coração temente, um coração sensível. E Ele falou: é com essa família que eu vou fazer uma nova história. Ou seja, será que pode ser com a sua família que Deus está querendo fazer uma nova história? Às vezes a história que você tinha do passado é uma história muito ruim, muito feia. Às vezes você tem vergonha do seu passado. E isso acontece. Mas quando Jesus entra na história, Ele faz com que o passado seja um parâmetro negativo para que você possa reconstruir algo positivo. Com Deus, Ele muda a história. E Ele pega Noé e fala: Noé, eu vou fazer algo sensacional. Prepara uma arca, põe a tua família, eu vou fazer uma obra, eu vou fazer um novo mundo a partir de ti. E Noé acredita e toma aquilo. Ninguém acredita em Noé, todo mundo acha que ele é maluco. Noé vai lá fazer a arca, todo dia, tua família, um esforço contínuo. E às vezes a gente pensa nisso: estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo a minha arquinha para colocar as pessoas que eu amo, para poder falar com quem quiser entrar para a arca, que pode ser a igreja também, que venha. E pessoas acham que a gente é maluco, é dentro da igreja. Olha, domingão, podendo estar fazendo alguma coisa, está indo para a igreja e tudo mais. E não é maluco, não é doido, está martelando, está fazendo um negócio muito grande para nada, está cuidando da igreja, está fazendo escola bíblica, está ensinando os jovens, está ensinando os homens, está ensinando as mulheres, está ensinando louvor, está fazendo isso para nada. Até começar a chover, até começar a cair a chuva, a porta da arca se fechar e a família de Noé e aqueles animais ficarem a salvo e quem está de fora acabar morrendo no mar de água e podridão de pecado que tinha do lado de fora da arca. Depois Deus está criando, depois acabou o dilúvio, tudo bem. Deus cria os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Aonde você vai vendo que a fé de Deus vai tomando, Deus vai começando a mostrar que ao longo da história existem, apesar do pecado, apesar de muitas situações, homens e mulheres que o seguem, que tem um coração sensível. E ele vai com Abraão, considerado o pai da fé, tem a promessa do seu filho Isaac, e vai em Jacó, e Jacó, ele escolhe Jacó para ser o filho amado, aonde ele vai começar no seu povo, aonde vai dar nome ao povo santo de Israel, porque depois de um tempo Deus muda o nome de Jacó para Israel. De Jacó, aquele que agarra, para Israel, aquele que luta e batalha com Deus. E de um homem cheio de defeitos, cheio de falhas, mas com um coração muito ligado a Deus, um coração muito apegado a Deus. Deus começa a criar a sua nação santa, nação eleita, o povo da promessa, que vai de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, muitas vezes eu escuto as pessoas falando: não, porque temos que ser perfeitos. Então estamos perdendo tempo aqui, porque não tem perfeito. Perfeito é quem eu adoro, que é o Senhor Jesus. No mais, todo mundo aqui tem as suas dificuldades, a sua limitação. Se olharmos para Jacó, o nosso patriarca, que deu o nome à nação de Israel, vemos um homem que enganou o irmão,
um homem que fez mentiras, um homem que fez algumas situações erradas, mas um homem que deu a volta por cima, e que aprendeu com o seu próprio erro, e que parou de mentir, e que passou a ser um homem de palavra, um homem do que ele falava e cumpria. Ou seja, Deus ele não busca pessoas perfeitas, porque não existem, são pessoas que querem se capacitar e melhorar os seus defeitos. Porque se eu jogar para vocês perfeição, vocês vão entrar em paranoia, porque vocês nunca serão perfeitos. Eu nunca serei perfeito. Mas em cima da nossa limitação, o poder de Deus não aparece. Glória a Deus. E ele vai ter assim com isso. Jacó tem vários filhos, as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. E dessas tribos, ele tem, que são seus filhos, ele tem o filho mais amado, que é José. E de José, ele dá continuação da obra de Deus. Porque o povo de Israel iria passar por uma situação muito complicada. Estava na terra prometida, que foi prometida a Abraão, que seria deles perpetuamente, como hoje é. Aconteceu tudo, mas eles voltaram, porque Deus não mente, a palavra de Deus é uma só. Deus, quando fala, está garantido, porque está na mão daquele que tem o poder. Houve fome na terra prometida. José foi vendido pelos seus irmãos de maneira errada. Os irmãos passavam a perna nele, por inveja, venderam como escravo. Ele sofreu. Da adolescência aos 30 anos no Egito, sem ninguém. Foi escravo, foi humilhado, sofreu mentiras. Falaram que ele chegou a tentar agarrar a esposa do seu patrão, mas não foi verdade. Ela que queria ficar com ele, mas ele não queria. Mesmo longe dos seus pais, mesmo longe da sua família, mesmo longe de todo mundo, ele continuou sendo santo e fiel a Deus. Aleluia. Ou seja, muito difícil o que José fez. Passou por tudo aquilo. Deus deu para ele um poder. E esse poder fez com que ele revelasse um sonho. O sonho do faraó. E a vida dele mudou. Mas a vida dele não mudou para ele. A vida dele mudou para que ele tivesse a vingança do Senhor, a retribuição pelo que ele sofreu, mas algo maior, para que ele pudesse salvar toda a nação dele que estava com fome na terra prometida. E ele, quando se tornou o segundo do Egito, mandou todo mundo voltar. Veio para o Egito, porque eu vou sustentar vocês. Porque o sonho que ele teve de Faraó foi o seguinte: 7 anos teriam de bênção e 7 anos de fome e escassez. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As 7 vacas gordas, maravilha. Tinha tudo, tinha comida, tinha bebida, tudo em abundância. Mas quando se tornou os 7 anos de escassez, fome em toda a terra ao redor, muitos morreram e o povo da promessa morreria também. Se José não passasse por tudo que ele passou para poder ser o agente da bênção. Então, às vezes, você sofre algo diferente de qualquer outra pessoa sofre. Passa por situação que fala assim: meu Deus, eu não vejo uma pessoa passando pelo que eu passo. Mas é porque é para que você possa ser agente de libertação. Para que, pela sua vida, pelos seus sofrimentos, que não te mataram, mas te deixaram mais forte, deixaram mais próximos de Deus, você possa ter poder, porque Deus vai te dar poder para trazer e proteger os seus, pessoas que você ama, mesmo que elas tenham feito coisas ruins. José ensina, sabe o que? Não se vingue de ninguém, porque a Bíblia fala que minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. É Deus que vinga, não é nós que vingamos. Nós temos que orar pelas pessoas e fazermos o bem. Não podemos nos colocar em posição de vingador, porque essa é a posição só de Deus. Só Deus pode fazer vingança. E Deus abençoe José, traz a sua família. E o pai dele, que pensava que José já estava morto, pode voltar a ver o seu filho que ama tanto. Imagina você há quase 20 anos, 20, vamos botar pelas contas aqui, 15, mais 15, 25 anos, pensando que o seu filho morreu.
que parecia estar morto, manda te chamar, porque ele está em uma situação muito boa e ele quer que você desfrute disso. Olha que bênção. A bênção só do filho estar vivo já é muito grande para quem é pai e mãe, sabe o que eu estou falando. A irmã Raquel louvou aqui, entrou um louvor maravilhoso aqui. São tantas bênçãos, eu abri um parênteses aqui, porque quando ela começou a louvar, eu comecei a chorar ali, porque esse louvor, ele me faz lembrar de momentos maravilhosos com a minha filha, me faz lembrar de uma situação, deixa eu abrir um parênteses na palavra aqui, não vou sair da palavra, onde eu ia para a Regiane da igreja, a Regiane estava grávida, e era muita complicação. Quando chegava na igreja, a gente voltava e era muito complicado, porque a barriga dela estava muito grande. E chegando na igreja, ali embaixo, a irmã entoou esse louvor. Eu achei esse louvor lindo, a letra maravilhosa. Mas eu falei para Deus assim: Senhor, eu quero um dia entoar esse louvor e sentir o que essa letra diz. Essa gratidão, esse prazer, essa situação eu quero. Esse louvor é lindo, mas eu estou louvando ele aqui, mas eu não sinto o que ele está falando. Porque são tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Aí minha filha nasce, primeiro ano dela, aí eu falei: Regiane, louva no primeiro ano da tua vida, por favor. Tem um vídeo, ela louvando. E eu chorei muito nesse dia porque eu estava sentindo o que eu tinha pedido para Deus. Aquela felicidade que aquele louvor estava falando, estava descrevendo. Eu sou muito de analisar letra de louvor. Eu vou música, eu vou buscando a letra para tentar pegar o entendimento. Então assim, Deus me deu essa crítica e isso mexe muito comigo. Então eu gosto muito. Então voltando aqui, José, ele salva toda uma nação, morre Moisés e o povo fica no Egito. Faraó morre e entra o faraó que oprime o povo 400 anos sofrendo. Clamam a Deus, por quê? Cadê o Deus que prometeu a terra prometida? A gente está aqui no Egito escravizado, chicoteado. Cadê esse Deus? 4 gerações, 400 anos. E Deus levanta Moisés. Para quê? Para fazer um monte de coisas para libertar o povo. Mas primeiro, para acender a fé do povo. Porque sem fé, como o pastor falou, é impossível qualquer coisa acontecer. Moisés traz para o povo uma palavra de que Deus, ele tem um lugar preparado. Não é mentira o que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos sair daqui. E olha, entendam isso para a tua vida. Deus tem um lugar preparado para você. Essa situação que você está vivendo não é o final, ela é apenas transitória, porque você vai para o lugar onde Deus colocou no teu coração. E Deus está falando com os irmãos aqui, está falando comigo e com todos, que temos que estar atentos, porque às vezes Deus fala de guerra, às vezes Deus fala por palavras. E quando o povo assume uma posição de fé, eles saem do Egito depois das pragas. Moisés, além disso, de libertar o povo, traz a palavra, traz a organização da fé judaica, uma estruturação que vem de lá até hoje. Ou seja, Deus vai usando e vai organizando as coisas. Deus não é Deus de confusão. E o povo vai vindo. Porém, ainda não tinha sido restabelecido o contato direto de Deus com o homem. A fé judaica, ela ajudava o homem, organizava, estruturava, mas ela colocava separações que eram necessárias de acordo com o nível de fé de cada um. Seja o homem comum, começando pelo templo, o templo de Salomão. Você entrava, átrio das mulheres, subia 15 escadas, átrio dos homens, passava o átrio externo para os levitas, aí entrava no lado fechado, no lugar santo, o lugar onde os sacerdotes iam, passavam a cortina, aí sim tinha o santo dos santos. Olha a estruturação de elevação de fé. Cada um desses pontos, desses steps, tinha um nível de fé diferente. Só entrava no Santo dos Santos para se
sentir a presença de Deus, o sumo sacerdote. Essa era a estruturação por conta do pecado de Adão. Ou seja, não era totalmente o que Deus queria, mas Deus tinha que mostrar para o homem que ele tinha que se evoluir, e que o pecado fazia separação, e que Deus queria organização. Mas aquilo era somente para o que viria. E aquele homem, o sumo sacerdote, todo ano após ano, fazia sacrifício por todo o povo, pelo pecado do povo. E aquele sacrifício tinha que ser renovado ano após ano. Mas era um sacrifício que não era completo. Então Deus faz o seguinte: eu quero voltar a ter intimidade com o meu povo, com a minha criatura, com os meus filhos. Mas Deus é alienado à sua palavra. A sua palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá. Está lá no livro de Ezequiel. Mas também há uma palavra aqui de Deus, porque as pessoas falam: Deus no Antigo Testamento é um Deus severo, mas existe um momento de amor de Deus, de compaixão. No livro de Oséias, capítulo 11, eu vou ler. Ele falou: a alma que pecar morrerá, em Ezequiel, porque é a parte da justiça de Deus. Errou, vai ter que pagar o preço. Mas a face do amor de Deus, ela fala de um jeito tão carinhoso. Oséias 11, do 7 ao 9, diz o seguinte: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como faz com Zebuim? Meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixões, a alma se acendem. Não executarei meu furor da minha ira, não tornarei para ti, a Efraim, porque eu sou Deus, não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em minha ira. Ou seja, a face justa de Deus está falando: tem que punir. O povo pecou, o povo fez, mas a face do amor de Deus se comove, se compadece por nós. E aí ele faz o quê? Eu vou dar o meu sacrifício puro e santo. Eu vou pegar o meu filho, o meu cordeiro santo. O sumo sacerdote tinha uma vez ao ano apresentar a oferta. E Deus, ele faz o seguinte: eu vou apresentar aqui a oferta perfeita. Eu vou apresentar o meu cordeiro branquinho, macho, sem defeito nenhum. E ele manda Jesus para a terra. E a Bíblia fala que Jesus se despe de toda a sua glória e vem como servo. Você entende o que é isso? Uma coisa sou eu vir como servo. Eu não tenho glória, não tenho poder. Outra coisa é você ter todo o poder e se despedir disso por obediência. E Jesus vem viver aqui, vem sentir conosco, vem entender o que é e vem mostrar para a gente que dá para viver aqui, sendo obediente ao Pai, sem se fazer valer do seu poder para benefício próprio, porque Jesus só usou o poder dele para poder abençoar outras pessoas, para fazer milagres, para fazer prodígios, para poder fazer o cego enxergar, o paralítico andar. Aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, você imagina o que é você 12 anos doente, afastado da sua família, fraco, desiludido, gastou todo o seu dinheiro. Você dali para se matar é muito fácil. Ela não podia andar, não é assim: eu estou doente, mas eu posso ir no mercado. Não, a doença dela impedia ela de andar na rua. Ela tinha fluxo de sangue, então era uma lei pura. Se ela estivesse na rua, qualquer pessoa poderia apedrejá-la, que fazia parte da lei, tranquilo. Ou seja, ela tinha que ficar em um arraial, afastada. Imagina, ela com seus 12 anos teve sua primeira menstruação e falou: tchau mãe, daqui a 5 dias eu volto. 12 anos ela não voltou, porque a lei proibia, porque ela estava doente. Mas alguém ali falou para ela: existe um que pode te curar, porque está curando todo mundo, está fazendo milagres, maravilhas e tudo mais. E ela se arrisca. E eu falo para você,
do estádio para o cantor lá cantar lá e tudo mais. Para Jesus não faz um esforço. Como é que pode? Que nação é essa? A menina morreu de desidratação na porta do estádio lá, esperando a menina cantar, e a menina nem cantou. E louco é a gente, nós somos fanáticos, né? Fanatismo é na igreja. Então, ela se jogou e falou: eu não quero saber, eu vou, ou é hoje ou não é mais. Ela foi no meio da multidão, ela se cobriu, e ela falou: se eu tocar, e é essa fé que a gente tem que ter. Eu vou na igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou subir um monte. Vai fazer um propósito teu com Deus. Mas você vai ter fé que esse propósito vai ser respondido, porque ele é um propósito digno de aceitação pelo Senhor. E Jesus só quer isso. Pessoas que vão fazer um propósito com Ele. Porque quando você faz um propósito com Ele, Ele está já com a mão estendida, para poder bater e falar assim: ó, está certo, estou contigo. E vai dar tudo certo. Porque a gente tem que agir essa fé viva. O profeta Isaías vai falar o seguinte: ele vai falar que o povo que estava em trevas viu luz. Falando de Jesus, o profeta Zacarias vai falar o seguinte: eis aí o teu rei, humilde, sentado no jumentinho, filho de uma jumenta. As escrituras vão falando de Jesus, e Jesus vai entrando, e Jesus vai fazendo a sua obra, até o ponto que Pedro, que estava do lado de Jesus, falou: não, Senhor, não vai morrer não. Mas Jesus tinha aquele propósito, ele ia morrer, ele tinha que morrer, ele tinha que falar assim: ó, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ou seja, não pegaram Jesus à força, e Jesus falou: o que estão fazendo? Não, Jesus sabia o que estava acontecendo com ele. Naquele momento que ele ora no jardim de Getsemane, e ele chora, e que ele sua sangue, ali ele sente tudo o que ia acontecer. Ali ele para e pesa a minha vida e a tua vida, mas ele vê que é necessário. Ele fala o seguinte: mas todavia seja feita a tua vontade. Ele fala: se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque o lado humano de Jesus, ele via que ia sofrer muito, ele ia apanhar muito, ele sentia muitas dores. Mas o lado superior, o lado espiritual, falou: mas todavia, como eu sou servo e vim obedecer, seja feita a sua vontade. E ele se entrega, e ele sofre aquilo ali. E o engraçado é o seguinte: eu não consigo ver o filme, eu não consigo, eu falo para que todos possam ver. O filme não vai retratar tudo, mas você vai começar a sentir o que o homem santo, que Deus Todo-Poderoso passou por mim e por você. E a gente vai fazer o seguinte: eu tenho que me sentir mais grato. Por isso que eu vim falar o que eu comecei a falar aqui. Temos que ser mais gratos. Temos que vir aqui e deixar as coisas para fora, que estão deixando a gente triste. E temos que adorar a Deus de todo o nosso coração. Porque olha só o resumo de história que eu falei. Olha quanta gente sofreu, quantas coisas aconteceram para que eu pudesse estar aqui com o microfone, no púlpito. Está todo mundo bonito, está todo mundo bem arrumado. Mas os cristãos do texto que a gente leu aqui, eles sofriam, eles tinham que fazer reunião escondida. Porque se soubessem que os cristãos estavam reunidos, a igreja primitiva estava fazendo, eles iam lá e matavam todo mundo. Hoje a gente pode, graças a Deus, falar de Deus, louvar, estarmos tranquilos aqui. Imagina a gente louvar, tudo fechado, baixinho, e preocupado, porque qualquer hora alguém pode vir matar aqui. Eles sofreram, eles passaram por isso, homens como eu e você, para que a gente hoje pudesse estar desfrutando disso, pudéssemos estar aqui. Então nós temos que valorizar a congregação, a união entre os irmãos, estarmos aqui, superar as dificuldades, parar do mimimi, parar de falar: porque olhou diferente para mim, porque está mais arrumado do que eu. Que pouco importa, que pouco importa. O que importa é estar aqui, louvar a Deus de todo o coração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente se preocupa com uma coisa muito pequena. Não, porque não me deram uma oportunidade. Uma hora a oportunidade chega. Ou não vai chegar agora, não é o momento. Mas a nova oportunidade é estar aqui, é receber
e mostrar nossa gratidão a Ele. Temos que ser gratos ao Senhor pelo sacrifício na cruz, porque quando Ele ressuscita, Ele traz para a gente o que o texto veio falar. A gente passa a não ter mais aquela divisão do templo, onde eram mulheres, depois os homens, depois os levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes. Não. Agora eu vou lá, além do véu, eu vou face a face com Jesus, mesmo que seja na minha cozinha. Mas eu faço, eu não sei se Ele me leva no Santo dos Santos no céu ou se Ele vem na terra, mas quando Ele fala face a face comigo e contigo, Ele fala. Porque Jesus pagou esse preço. É como se tivesse lá uma dívida. Está uma dívida lá, o Serasa espiritual. E a gente vai ver lá, não dá porque eu estou em dívida. Daqui a pouco tu vê, a dívida paga. Quem pagou? Jesus Cristo. Aonde Ele pagou? Na cruz do Calvário. Agora você pode. Agora você tem que contar, tem acesso direto. Por isso que o texto fala, e o texto é forte no que ele fala, e a gente consegue entender depois dessa reflexão. Tendo irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então tem essa volta toda para a gente entender o texto que a gente tinha lido no começo. Pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse sacerdote é o Senhor Jesus. Lembra o sacerdote que estava lá? Agora Jesus, ele faz isso, ele fez o próprio oferecimento, e agora a gente pode entrar. Graças a Deus, não por merecimento, ninguém ficou melhor do que ninguém, não. Continuamos no mesmo nível, mas pela graça, por reconhecer o sacrifício na cruz, eu consigo estar habilitado a estar face a face com meu Deus. Porque Jesus, o sangue de Jesus, nos purificou de todo o pecado. Então, eu estou aqui hoje para que a gente possa refletir disso e que a gente possa se tornar cada vez mais grato por isso, pelo sangue de Jesus ter se convertido na cruz do Calvário e me dado acesso direto ao Pai e me dado promessa de salvação. Porque se a gente não vai pensar, às vezes a gente pensa a salvação está longe, não está muito longe, eu sou jovem, não tenho possibilidade. A salvação pode dar daqui a 5 segundos. Eu posso nem estar terminando de falar e alguém cai aqui arrebatado. Eu caio daqui arrebatado e eu estou lá na salvação, ou não, vai depender da minha vida com Deus. Então a gente não sabe. Eu não abrir e fechar de olhos. Eu vou esperar o último momento. O momento que eu estiver lá doente, o momento. E às vezes o último momento não tem. É assim. A nossa alma é ceifada. Aquele homem que falou para Jesus, que falou: vou ampliar o meu armazém, vou encher de comida os meus celeiros, terei comida para muito tempo. E aí Jesus fala: louco, essa mesma noite me pedirão a sua alma. E a gente não sabe quando que vai ser pedido a nossa alma, mas a certeza que tem que ter. O meu nome tem que estar escrito no livro da vida. Rodrigo, como é que eu faço isso? Tendo Jesus como meu Salvador, entendendo esse plano que eu falei aqui, que Jesus pagou para mim esse preço, que eu não poderia pagar, por melhor que eu seja, por mais bom que eu seja, por mais legalzinho, maneiro que eu dou cesta básica, porque eu ajudo, porque eu falo sempre sim. Não adianta, não está em mim. O poder da salvação está em Jesus na cruz, do que Ele fez. Se você tem essa certeza, vai para casa glorificando. Rodrigo, eu não tenho essa certeza. Não fique na dúvida. Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus hoje. Confia nele, o mais Ele vai fazer. Eu convido você a ser uma pessoa de coragem.